Boa tarde, meus alunos. Estamos de volta com as nossas aulas EAD e a partir dessa semana, de 1 às 5 da tarde, eu estarei disponível para corrigir as atividades e tirar qualquer dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Então vejam só, como essa semana os cadernos estão na escola para corrigir, vocês vão levar para casa, as folhas e o caderno de produção e também o trabalho de matemática que tem que ser entregue na terça-feira, certo? Então, vejam só, como os cadernos estão em casa, a gente não vai fazer assunto novo, a gente vai fazer revisão do que a gente estudou, certo? Prestem bastante atenção, quem não aprendeu ou quem esqueceu, vai aprender a partir de agora, tá bom? Vamos iniciar com a disciplina de português. E o primeiro assunto que a gente estudou foi alfabeto, vogal e consoantes. O alfabeto é o conjunto de letras que representa os sons da língua, no caso, a palavra que a gente fala. Ele é formado por 26 letras, divididos em 5 vogais e 21 consoantes. Nas consoantes, existem 3 letrinhas que sempre aparecem em abreviaturas, siglas, nomes próprios estrangeiros e também em outros casos, que são o K, o W e o Y. Eles são considerados consoantes, mas o W e o Y, eles têm sons de vogais, certo? Vou dar um exemplo no nome Wilson, que ele é escrito com W, e a pronúncia dele, vocês podem observar que é da letra U. O W também pode ser usado na palavra Walter, que é um nome próprio. Ele pode ser escrito com V ou pode ser escrito com W, porque o W também tem som de V. O W tem som de V e som de U. E o Y tem som de I. As palavras, elas podem ser escritas de duas formas. Letras maiúsculas, quando é para iniciar frases, quando a gente começa a escrever depois de um ponto final, em nomes próprios de cidades, países, em nome de escolas e etc. Tá? E as letras minúsculas, elas são usadas para escrever substantivos próprios, ok? Na palavra gato, é um exemplo. Porque a palavra gato, ela é escrita com letra minúscula, porque está indicando ideia de espécie, porque tem grandes quantidades de gatos, são vários. Agora, quando a gente pega um gato, que a gente coloca o nome dele, a gente já escreve o nome do gatinho com letras maiúsculas, porque aquele nome identifica ele de outros gatos, certo? Aqui nessa tela, a gente observa as letras do alfabeto, as 26 letras. Vamos lá? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Essas são as letras que formam o alfabeto. Aqui, a gente vê apenas as vogais, que são as letras A, E, I, O e U. Vocês têm que memorizar quais são as vogais, tá bom? Em seguida, a gente observa que aí só está escrito as consoantes. Vamos lá comigo? Quais são as consoantes? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y e Z. Ok? Então, agora a gente vai para o outro assunto que também foi estudado. Quando se fala de encontros vocálicos, a gente tem que lembrar quais são as vogais. A, E, I, O, U. Então, quando na palavra existe a união de duas vogais, a gente pode dizer
que a gente tem um encontro vocálico, ou duas ou mais de duas. O encontro vocálico é a junção de duas ou mais vogais dentro da palavra. Então, quer dizer o quê? Que quando tem uma palavra que tem duas vogaizinhas juntas, a gente diz que tem um encontro vocálico. Agora, a gente pode classificar os encontros vocálicos de três formas: em ditongo, tritongo e hiato. Quando estão juntas na mesma sílaba, no caso, a gente separa a palavra e as duas vogais permanecem na mesma sílaba, a gente vê que temos um ditongo. Quando a gente vê três vogais em uma mesma sílaba, a gente pode dizer que temos um tritongo. E quando a gente vê duas vogais, mas quando a gente separa a sílaba, elas ficam separadas, a gente chama de hiato. Vamos ver outros exemplos. O encontro vocálico é o encontro de vogais juntas ou separadas. Só que na escrita elas vão estar juntinhas. Na hora da separação silábica é que elas podem se separar, tá bom? E os encontros vocálicos se classificam em três formas, lembrando, ditongo, tritongo e hiato. O ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba, tá? Na palavra cadeira, o encontro vocálico é a letra E e I. E vocês observam que quando a gente separa, elas não ficam distantes uma da outra, não. Elas ficam juntinhas. Na palavra hiato, é quando duas vogais elas ficam em sílabas diferentes, que é o exemplo de saúde. A e U estavam juntinhas na palavra, mas quando separou, elas ficaram separadas, longe uma da outra. Tritongo, algumas vezes o encontro vocálico ele é formado por uma vogal e duas semivogais. No caso, contabilizando três vogaizinhas, né? Então, eles não podem também se separar não, tá? Quando tiver três vogaizinhas juntas, a gente já pode identificar que é um tritongo. Então, eles permanecem juntos na mesma sílaba. Agora, o que eu não posso esquecer é quais são as vogais e quais são as semivogais. Por quê? Porque os ditongos, eles se dividem em duas partes. Ditongo crescente e ditongo crescente é o que a gente vai ver logo mais, tá bom? Então, vamos lá. As vogais são a letra A letra E e a letra O. Essas são vogais. As semivogais só são duas, que é a letra I e a letra U. Por que são semivogais? Porque elas são mais fracas. Elas apenas acompanham a vogal, quando há um ditongo e um tritongo. Lei da fonética, toda sílaba deve ter uma. Deve ter um quê? Uma vogal, certo? Não existe sílabas sem vogais. A vogal pode estar sozinha, mas nunca uma sílaba ela é formada apenas por consoantes. Ela pode ser formada apenas por vogal, mas não só por consoantes, certo? Então, vejam só. Para isso, às vezes a vogal ela se torna semivogal ou vice-versa. Elas podem ser trocadas. Uma vogal tanto pode ser vogal quanto semivogal. Como eu estava dizendo, os ditongos eles podem ser crescente e decrescente. Ele é crescente quando ele é formado por semivogal e vogal. Ordem, vocês observam aí, semivogal e vogal. Na palavra água, o U é uma semivogal, a letra A é uma vogal. Então, ele é um ditongo crescente porque a semivogal veio primeiro do que a vogal. Ao contrário do decrescente, que a vogal vem primeiro e a semivogal vem depois. Que é na palavra feixe. O E é uma vogal. O I é uma semivogal. Certo? Agora, a gente vai ter a explicação do que é encontro consonantal. Encontro consonantal é o encontro de consoantes. Por isso que eu digo sempre a vocês, tem que memorizar quais são as vogais, por causa dos encontros vocálicos,
E também tem que memorizar quais são as consoantes, porque vamos trabalhar com encontro consonantal e também com dígrafos, não é? Que são consoantes juntas. Encontro consonantal é o agrupamento de duas ou mais consoantes, sem vogal intermediária. No caso, são apenas duas consoantes juntas, sem no meio delas duas terem vogal. Recebe o nome de encontro consonantal. Existem basicamente dois tipos. Os que ficam em sílabas separadas e os que ficam na mesma sílaba, que não podem se separar, certo? Aí temos os exemplos de alguns dígrafos que não podem se separar, que são o DR, o PL, o TL e o CR. Já outras letrinhas, como é o tipo de TM, ST, que são encontro consonantal, mas que eles têm que ficar em sílabas diferentes, ok? O encontro consonantais, como eu estava dizendo, eles podem estar na mesma sílaba ou podem estar em sílabas diferentes, tá? Isso vocês têm que memorizar quais são os dígrafos, quais são os encontros consonantais que podem ficarem juntos e quais são os que não podem ficarem juntos, que tem que estar em sílabas diferentes. Dígrafos. Eu falei dígrafos antes, mas foi porque depois viria ele. E é porque dígrafos também são consoantes. São encontro de duas consoantes, só que a gente não ouve o som de uma, né? A gente só ouve o som de uma das letras, certo? Então, é esse grupo de letras que representa um só som de uma consoante, dá-se o nome de dígrafos. Portanto, são representações feitas por mais de uma letra, no caso, por mais de uma consoante, mas a gente só ouve o som de uma única consoante. Inclui-se também entre os dígrafos as combinações de letras QU e GU, sendo que GU e QU nem sempre vão ser dígrafo. Eles só vão ser dígrafos se depois da letrinha U vir a letra E ou a letrinha I. O exemplo da palavra guerra. GU, quem vem depois, é. Então, o GU da palavra guerra é sim um dígrafo. E também temos, né, o SC, o SC cedilha e o XC. Temos alguns dígrafos vocálicos, que é os que aparecem no final das sílabas. Aí vocês observam o que? AM, AN, EM, EN, IM, IN, OM, ON, UM e UN. Quando eles aparecem no final das sílabas, eles também são considerados dígrafos, tá certo? Apesar de que eles não são duas consoantes, né? Mas é por causa do som que a gente só ouve apenas de uma palavra. Tem uma que ali ela está, porque ela tem que estar na palavra, porque senão, se ela não estiver, ela fica errada. Mas é o som que ele não está dando ali. Ele está servindo, vamos dizer assim, de enfeite na palavra. Aqui a gente observa alguns dígrafos, né? Que é o CH, o LH, o NH, RR, SC, SC cedilha, SS, XC, XS, GU e QU. Esses são alguns dos dígrafos, ok? Nos dígrafos também há aquela forma de divisão. Às vezes o dígrafo, eles podem ficar em sílabas separadas e às vezes eles não podem se separar, que é o caso do CH, LH, NH. Eles não podem ficar em sílabas diferentes, eles têm que estar na mesma sílaba. Também o GU e o QU, tá? Agora, em sílabas diferentes, quem fica? RR, SS, SC, SC cedilha, esses têm que cada um ficar em sílabas diferentes, tá certo?
Agora, vamos ver a classificação das palavras. Como é que eu vou classificar as palavras? De acordo com o número de sílabas que ela tem. Se ela tem uma sílaba, eu chamo ela de monossílaba. Se ela tem duas sílabas, eu chamo de dissílaba. Trissílaba, três sílabas. Polissílaba é aquela formada por quatro ou mais sílabas. Vamos ver? Então, nas monossílabas, a gente pode dar o exemplo de flor e de pão, né? Que é formada por uma única sílaba. A dissílaba, a gente pode dar o exemplo de pipa e de bola. Para a gente saber, não é difícil, é só ver quantas vezes, observar quantas vezes a gente abre a boca. Vejam só, na palavra trissílaba são formadas por três sílabas. Aí vocês têm aí o exemplo de pipoca, ó. Pipoca. Quantas vezes? Três. Então, é uma trissílaba. Polissílaba é quando ela é formada por mais de três sílabas. No caso, ela pode ser 4, 5 e assim por diante, tá? Aí ela é chamada de polissílaba. Temos o exemplo de bicicleta, que tem 4 sílabas, e borboleta, certo? Bom, gente, o nosso vídeo vai terminando por aqui, até para que ele não fique tão extenso, né? Vou ficar aqui no aguardo para vocês mandarem as atividades que fizeram, certo? E qualquer dúvida é só me chamar no PV, que eu estarei sempre disponível para atender a qualquer pergunta de vocês, certo? Estou aqui para ajudar, tá bom? Então, beijos. Vou deixar essa mensagem aí, né? Porque a gente está nos prevenindo, né? De uma doença terrível, que é essa Covid-19. E o mais importante de tudo é a higiene. Então, lavar as mãos salva vidas. Beijos e fica com Deus, tá bom? Até logo.